Bom dia, Terceira Igreja Batista em Itatiaia. Bom dia a todos os amados irmãos e irmãs que vão ter o acesso aí a este vídeo no futuro. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu lar. Vamos dar início ao nosso devocional diário, nosso devocional de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos dar início ao nosso devocional de hoje, falando com o nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Deus querido, Paizinho amado, colocamos nossas vidas, Pai, diante do Senhor nesse momento, para juntos, Pai, podermos dedicar ao Senhor um tempo precioso, um grande privilégio para nós, podermos estar diante do Deus vivo, Deus todo-poderoso, único e verdadeiro Deus, para podermos dizer ao Senhor que nós te exaltamos, te glorificamos, bendizemos teu santo nome, Pai. Ó Pai, receba a nossa vida, receba o nosso devocional. Seja, Senhor Deus, abençoando cada um dos que estão acompanhando, vendo este vídeo. Esteja, Senhor Deus, abençoando cada lar, cada família. Em nome de Jesus, abençoe nosso dia, nos guarde, nos proteja. Amém. Vamos ler a Bíblia. O texto é Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 11, para juntos acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito,
sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às suas coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou, encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe a meretriz não percebeu que os incrédulos, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sendo sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Palavra de Deus. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos fazer agora nosso momento de cântico. Nós vamos cantar, no contexto desse texto que nós acabamos de ler, o hino 366 do cantor cristão Firmeza.
glória a Deus seja louvado. Vamos fazer agora a leitura da nossa meditação de hoje. Nossa reflexão, nossa meditação de hoje tem por título Saltos da Fé. Nós estamos falando sobre fé hoje. Foi escrito pela irmã Juliana Vigil. E o texto base é o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a nossa reflexão de hoje diz assim: a impala, o antílope africano, de tamanho médio, muito parecido com a gazela, tem capacidade de saltar acima de 3 metros e uma distância de quase 10 metros. Na África, em reserva de parques abertos para animais selvagens, ela corre e salta livremente. No entanto, apesar desta capacidade impressionante de dar saltos de grande altura e distância, a impala ela pode permanecer fechada em um ambiente como uma parede apenas de 1 metro de altura, como no zoológico. E por que ela não salta? Você deve ter perguntado, né? Por que ela não foge? Porque a impala não salta quando não consegue visualizar onde cairá. É bem provável que assim como eu, você tenha se autopreservado de dar saltos na sua fé e ficado preso atrás de dúvidas, medo, incompreensão, porque não fazia a mínima ideia de onde eles poderiam o levar. A fé, porém, é o caminho para a liberdade. Viver esse conceito de forma prática exige que hajamos crendo que Deus diz a verdade quando aponta um caminho sem que eu precise comprová-lo antes. Normalmente desejamos chegar ao destino o mais breve possível, mas esquecemos que o caminho que nos leva até lá é o ponto mais desafiador. É justamente esse processo que exige mais resignação, vigor, compromisso, coragem para seguir em frente, sem prever o que está adiante. Dar um salto de fé requer nossa predisposição para seguir o caminho que somente Deus conhece e crê que chegaremos lá, porque nada que venha dele é falível. Deus, mais do que ninguém, deseja que cresçamos durante a jornada para que cheguemos a um lugar muito melhor. Então, amados irmãos, mesmo que nós não saibamos onde nós iremos cair depois do nosso salto pela fé, devemos tomar essa atitude de andar pela fé. Nós, cristãos, não andamos por vista, né, por aquilo que nós podemos ver, mas nós andamos pela fé. Se Deus disser salta, salta, mesmo que você não saiba onde você vai cair, porque é Deus que está dizendo, então é bênção. E é pela fé, nós não estamos vendo, mas nós obedecemos pela fé. Assim como todos esses exemplos que nós lemos no capítulo 11 de Hebreus, todos esses heróis da fé, todos esses homens e mulheres que pela fé obedeceram a Deus e foram bênçãos no seu tempo e receberam as bênçãos também por essa obediência no seu tempo. Que Deus abençoe sua vida, que essa reflexão possa fazer morada no teu coração e nós possamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Então vamos orar, dando assim encerramento ao nosso devocional de hoje, quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Deus abençoe toda a Terceira Igreja Batista em Itatiaia, que nós possamos sempre poder juntos estar fazendo esse devocional aqui toda manhã. Oremos. Bondoso Deus e amado Pai, obrigado por esse momento que passamos aqui, fazendo o nosso devocional ao Senhor, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã, e que possamos, Senhor Deus, praticar aquilo que acabamos de aprender. Abençoe cada lar, Pai, cada família, cada membro da Terceira Igreja Batista em Itatiaia, cada família, Pai. Esteja restaurando o que está quebrado, esteja abençoando, Senhor Deus, os relacionamentos, abençoando, Senhor Deus, a vida espiritual, para que possamos, Senhor Deus, crescer
fortificados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Fortalece os que estão enfraquecidos, aquece o coração daqueles que estão frios. Esteja, Senhor Deus, nos dando a alegria da salvação a cada dia, Pai. Em nome de Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, Deus assim nos permitir. Fique na paz.